Graça e paz, meus irmãos. Que manhã maravilhosa, né? Mais uma vez estamos juntos. Fizemos lembrança nesta manhã da morte dele. Vamos pedir agora misericórdia ao Senhor nesse momento, né? Para que este vaso possa transmitir aquilo que está no coração do Senhor, esse vaso fraco. Gostaria de pedir aos irmãos que, por favor, abrissem suas Bíblias. Está aqui a anotação. Em Mateus 5,7. Por favor, me acompanhe. Mateus 5,7. Olha o que é que diz. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Que bom, né, irmãos? Agora vá, por favor, para o capítulo 7 de Mateus. Dessa vez no versículo 2. Mateus 7:2. Diz assim: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Por último, vá por favor para o livro de Tiago, no capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Logo depois de Hebreus. Tem o livro de Hebreus, logo depois Tiago, capítulo 2, verso 13. De Tiago. Me acompanhe, por favor. Tiago 2:13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Acho que já deu para entender, irmãos, qual vai ser a nossa linha, né? Nós vamos falar de misericórdia, mais uma vez, como na semana passada. Vamos orar e pedir misericórdia ao Senhor. Ó Deus, nos ajuda nesse momento, Senhor. O Senhor é quem tem condições de edificar a Assembleia. Esse vaso fraco não tem condição alguma de edificar os irmãos. Ó Deus, faz isso nesta manhã. Edifica os irmãos segundo a tua vontade. O Senhor, o teu Santo Espírito, é completamente competente para edificar a Assembleia. Portanto, fique à vontade em nosso meio. Nós te suplicamos em o nome do Senhor Jesus. Falando de misericórdia, irmãos, tem uma oração que todo mundo conhece. Acho que toda criança, é a primeira oração que uma criança aprende, a oração do Pai Nosso, né? É a oração mais recitada pelas pessoas quando estão em dificuldade. Tem gente que faz logo a oração do Pai Nosso. Mas a oração do Pai Nosso, irmãos, ela fala também de misericórdia. Lembra? A oração do Pai Nosso fala também. Veja no livro de Mateus, no capítulo 6, diz assim, Mateus 6:12. Todo mundo conhece esse verso da oração do Pai Nosso. Mateus 6:12 diz, olha só, e veja 6:12 de Mateus, e veja se quantas vezes você já recitou isso ao longo da sua vida. Eu não lembro. Mateus 6:12, olha só, perdoa as nossas ofensas, não é isso? Assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Algumas traduções dizem aos nossos devedores. Quantas vezes você já recitou isso aqui? E o que foi no que nós lemos agora? Que quem não tratar os outros com misericórdia, não recebe misericórdia. Essa oração, irmãos, ela é tão falada, tão recitada, mas a principal pergunta que a gente faz é: você consegue exercer misericórdia com alguém que te ofende? Não é fácil não, irmãos.
Não é fácil não. Quando a gente escuta que ouve falar, olha, fulano está falando mal de você. E aí você fica sabendo. Aí outra pessoa vem e diz, olha, falou mal de você, viu? O que é que acontece? Como é que você já vai até essa pessoa? Você já vai armado. Não é isso? Nós somos de pó, irmãos. Somos seres humanos. Mesmo que nós sejamos cristãos e nós tenhamos esse conhecimento, mas nós somos de pó. E a gente já vai falar com a pessoa já de parte, né? E talvez a primeira coisa que a gente pergunta é: por que você está falando mal de mim? É difícil, irmãos. Cumprir essa parte aqui da oração do Pai Nosso é difícil. Entre marido e mulher, dentro de casa, depois que o pau quebra, aí vem essa parte aqui, de um ter que perdoar o outro. Às vezes consegue no mesmo dia, às vezes não consegue não, às vezes passa um dia, passa outro, até que um comece a começar a falar com o outro, fala de coisas banais, e aí vai indo. Aí depois, graças ao Senhor, a misericórdia se estabelece e os dois conseguem conversar de novo. Irmãos, exercer misericórdia não é fácil. Mas a oração do Pai Nosso aqui está dizendo o seguinte, ó, pedindo ao Senhor, no verso 12, que Ele perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Interessante, aqui já está dizendo que a gente fez isso. Então, quando a gente faz essa oração aqui do Pai Nosso, a gente diz: Senhor, perdoa as minhas ofensas, assim como eu estou perdoando a quem me tem. Está perdoando mesmo? Será que você conseguiu perdoar a pessoa que te ofendeu? Porque a gente faz a oração, mas essa parte aqui, aí vem na lembrança: rapaz, eu não estou conseguindo fazer isso, eu não estou falando com fulano ainda, eu não estou falando com minha esposa, obrigado ainda, então essa parte aqui eu não estou cumprindo. Lembra daquela outra passagem que diz, eu não vou citar aqui o texto, que antes de você levar uma dívida ao altar, não entregue a dívida, não, a oferta ao altar. Obrigado, irmãos. Antes de você levar a oferta ao altar, você pega a oferta e faz o que com ela? Deixa ali, não entregue a oferta não, vá primeiro a quem você ofendeu ou quem te ofendeu, e aí você acerta com a pessoa, faz as pazes. Aí depois que você fez as pazes, está tudo bem? Poxa, somos amigos de novo, glória a Deus. Aí você volta e vai, e aí você oferta, ó Deus e tal, pronto. É assim que Ele quer. Porque se a gente está com o coração rancoroso com alguém, Deus se importa com isso. Irmãos, tem um homem que nós ouvimos falar, está lá em Atos 13, 22. Eu não vou ler aqui por causa do tempo. Em Atos 13, 22, você pode anotar aí, nas suas anotações, Atos 13, 22, tem um homem, Atos 13, 22, tem um homem lá que é dito assim: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Conhece essa passagem? Davi foi dito que era homem segundo o coração de Deus. Mas Davi era segundo o coração de Deus por quê? Irmãos, Davi conseguia fazer uma coisa que é muito difícil. Por favor, abra no livro de 1 de Samuel, no capítulo 24. E interessante que a gente fica perguntando assim: mas como é que Deus poderia chamar Davi como homem segundo o seu coração, se Davi cometeu um dos pecados mais terríveis registrados na Bíblia? Um homem que matou a um outro homem para tomar a esposa. Imagine. Ele olhou para uma mulher, gostou dela, mas ela era casada. E como esse era um crime na lei de Israel, ele arranjou um estratagema para que o homem fosse morto e ele pudesse tomar essa mulher sem pagar pelo erro. Foi um pecado terrível, irmãos.
Muito terrível. E no livro de 2 Samuel, no capítulo 12 e 13, por favor, não abre, não precisa abrir não. Lá diz assim, o profeta Natã, ele disse: Deus perdoou seu pecado. Disse a Davi. O profeta Natã, ele foi mandado ao rei Davi para alertar a ele a respeito do pecado que ele tinha cometido. E quando ele esteve com Davi, ele disse: Deus perdoou seu pecado. Mas Saul, irmãos, não teve o seu pecado perdoado. Qual a diferença? Irmãos, no capítulo 24 do livro de 1 Samuel, eu não vou ler aqui todo, por causa do tempo também. Aconteceu um evento que foi o seguinte: Davi estava fugindo de Saul, correndo por todo o país de Saul, porque Saul estava em perseguição cerrada contra Davi, Saul. E aconteceu que numa dessas fugas, o rei Davi, junto com os homens dele, entraram numa caverna. É isso que está aqui no capítulo 24 de 1 Samuel. Depois os irmãos podem ler em casa. Eu estou resumindo para a gente ganhar tempo. Davi entrou na caverna, só que Davi foi para o fundo da caverna, para a parte mais do fundo, e ficou lá com os homens. Aí o rei Saul, que estava em perseguição contra Davi, ele também saiu do exército, do acampamento, e também o rei Saul entrou na caverna. Interessante. O rei Saul entrou na caverna para fazer, sabe o quê? Está aí no 24, 3. Olha só, 24:3 de 1 Samuel. Todo mundo achou? Olha só, chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna, e entrou nela Saul a o quê? Aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma caverna. Para que Saul foi lá? Para fazer necessidades físicas. Ele entrou lá para... É o que os irmãos estão pensando mesmo. Entrou na caverna para... E quem estava no fundo da caverna? Lá dentro, Davi. E um monte de homens. Ô irmãos, oportunidade para quê aí? Pô, esse cara é ele que está me perseguindo, não é isso? E todo mundo estava com espadas ali. Ora, uma pessoa que vai fazer necessidades, ela está num momento frágil, não é? Aquele momento ali é um momento que a gente não quer que ninguém nos incomode, que a gente está ali fazendo a nossa necessidade. Aí, ó, quem está lá no fundo da caverna? Davi. Davi viu Saul entrar, e os homens também viram. Sabe o que foi que os homens disseram para Davi? Agora, pega a espada e puxa e mete nele. Ô irmãos, quando eu leio essa passagem, isso me compadece, irmãos. Davi disse aos homens: não, ninguém faz nada. A roupa de Saul, ela era de uma tal forma que deu para Davi se chegar perto sem Saul perceber, e Davi pegou a espada, não sei, e cortou uma parte da roupa de Saul e voltou para o interior da caverna. Saul não percebeu. Acredito eu que a roupa era longa dele, de uma maneira que dava para cortar sem que Saul percebesse. Saul terminou as necessidades e saiu da caverna. Quando Saul saiu da caverna e Saul tomou uma certa distância, Davi disse: ó rei, aqui está um pedaço da tua roupa. É o que está aqui no 24, eu estou só resumindo. Olha aqui, eu tive a oportunidade de matar o Senhor, mas eu não fiz isso. Olha aqui o pedaço da sua veste, ó. Eu cortei enquanto o Senhor estava dentro da caverna. Quando Saul olhou, que viu, Saul olhou e disse: é mesmo. Aí Saul, irmãos, aí o final do capítulo 24 diz que ele chorou. Aqui no 16 diz que chorou Saul em voz alta: oh
Senhor, você me perdoou, você teve a oportunidade de me matar e não fez, você é mais justo do que eu, Davi. Agora eu sei que você será mesmo rei de Israel, né? Que está aqui no 24. Poxa, irmãos, ali Saul pôde ver que o rei Davi exerceu o que com ele? Misericórdia. Você consegue fazer isso? Irmão, quem está falando aqui com vocês é um fraco. Não sei, irmãos. Depende de o Espírito Santo me ajudar ou nos ajudar no momento. Ninguém pode dizer eu consigo, não faça isso. Peça ao Senhor misericórdia. Peça a Ele ajuda para você perdoar a quem te ofendeu. Porque se a gente tentar fazer em nós mesmos, irmãos, é complicado. A gente precisa da ajuda do Senhor para cumprir a vontade dEle. Então Davi, irmãos, ele perdoou o inimigo quando teve oportunidade de se vingar. Aí, irmãos, Saul viu que Davi usou de misericórdia com ele, não foi, irmãos? Então Saul disse assim: poxa, não vou mais perseguir a Davi, porque ele, quando teve a oportunidade de se vingar, ele não fez. Irmãos, será que isso comoveu o coração de Saul? Não. Aqui no 24 foi um pedaço da roupa. Se os irmãos for para o capítulo 26, mais à frente, irmãos, houve outra oportunidade de Davi se vingar de Saul. De novo. E interessante, irmãos, Saul não se arrependeu. O gesto de misericórdia que Davi exerceu para com Saul não adiantou. Ou seja, Saul não era misericordioso, Saul não era perdoador. Os irmãos entendem agora por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Por que lá no livro de Atos, no capítulo 13, verso 22, lá diz que Davi era homem segundo o coração de Deus? Por quê? Davi era misericordioso com aquele que o ofendia. Você consegue fazer isso com a sua esposa? Você consegue fazer isso com o seu marido? Você consegue fazer isso com o seu colega de trabalho? Com o seu vizinho que bota o som na altura? Oh, irmãos, é difícil. No capítulo 26 surgiu outra oportunidade. E aí, dessa vez, eu não vou ler aqui porque para a gente ganhar tempo. No capítulo 26 de 1 Samuel, dessa vez eles estavam num acampamento à noite. Todo o acampamento de Saul parou, armaram tendas para poder dormir, para descansar. E eles tinham o costume de fazer o quê? Colocar a bilha de água, que é isso que está aqui no texto, a vasilhinha de água para beber água de noite, né? Quando ficava com sede, pegava água durante a noite, acordava e bebia. E a lança fincada no chão. Por quê? Porque se precisasse de se defender, a lança estava ali. E aí Saul fez o quê? Foi dormir. A lança fincada no chão e a bilha de água. Ó, irmãos, Davi se chegou e ele viu que estava todo mundo dormindo. Davi olhou e viu Saul deitado. Olha, mais uma oportunidade. E aí Saul foi de ponta de pé, de sapatinho de lã, chegando para perto de Saul. Foi chegando. Quando ele chega, está o rei Saul ali dormindo, estirado no chão, dormindo. Ó, irmãos, oportunidade para quê? Mais uma vez, outra oportunidade de bandeja para Davi decepar o inimigo. Agora eu pego ela. Ela me fez da outra vez, dessa vez agora é a minha oportunidade. Não é assim, irmãos, que o homem em Adão faz? O homem em Adão é assim, mas o homem em Cristo é diferente. E Davi era homem segundo o coração de Deus. Ora, irmãos, o relato diz, no capítulo 26 de 1 Samuel, que Davi pegou a lança, a bilha de água e saiu de perto de Saul, saiu do acampamento e foi para um local alto.
Aqui no relato diz, no cume do monte, uma colina que estava mais ao longo, e ele tomou a distância do acampamento. E é interessante que os assessores de Davi, os soldados de Davi disseram: é agora, é a oportunidade, pega ele. Davi disse: não, eu não posso estender a mão contra o ungido do Senhor. Depois os irmãos vão ver aqui no relato. Eu não posso fazer isso. Olha para isso, irmão. Davi, mais uma vez, exerceu misericórdia. Oh, irmãos, como nós somos fracos. Quando a gente lê esse relato aqui, a gente tem que ler em fraqueza, irmãos. Porque até quem está aqui na frente falando com os irmãos, é difícil, irmãos. Vou dizer aos irmãos, eu nem sempre consegui fazer isso, mesmo depois de convertido. E eu peço misericórdia ao Senhor por isso, perdão. Nem sempre é fácil, irmãos, a gente perdoar alguém que nos ofendeu. Marido e mulher devem saber muito bem o que é isso. Dentro de casa, quantas ofensas são cometidas e a mulher tem que perdoar o marido. E o contrário também. Não é fácil. Irmão com irmão. Irmão com irmão é danado para ter problema, né, irmãos? E às vezes tem irmãos que ficam sem se falar por meses, anos. Mas quando for fazer a oração do Pai Nosso, lembra o que é que está lá dizendo na oração? Senhor, perdoa a minha ofensa, assim como eu também tenho. Tem mesmo. E aí, irmãos, o rei Davi gritou de novo para Saul. Saul! Primeiro ele reclamou com Abner. Aqui no verso 13 em diante, os irmãos vão ver que Davi reclama com Abner. Porque Abner, ele era o soldado que ficava ali junto do rei Saul. Era o guarda pessoal do rei Saul. E Abner dormiu na hora que o rei estava em perigo. Cadê Abner? Dormindo. E aí Saul disse: Abner, que guarda-costas é você, hein? Você deixa o rei passar por isso, rapaz? Eu estou, irmão, parafraseando, me perdoe. É o que está aqui no texto, para a gente ganhar tempo. E aí Abner olhou e disse: poxa, ficou com vergonha. Ele não conseguiu proteger o rei no momento em que o rei precisava. E aí sabe o que foi que Davi fez? Ó, meu rei, tua lança aqui, ó, tua bilha de água, olha ela aqui, ó, mostrou. E aí o rei Saul olhou e mais uma vez aquela mesma atitude de Saul: ó, Davi, meu filho, oh, realmente você me perdoou, você é justo. Os irmãos vão ler aqui no relato depois aquela mesma catilinária, mesma coisa, dizendo que, ó, mas irmão, Saul mais uma vez não perdoa Davi. Os irmãos continuando a ler o relato, até o fim da vida de Saul, ele não perdoou Davi. Sabe quando foi que Saul parou de perseguir a Davi? Quando morreu. Não pelas mãos de Davi. Foi aí que Davi teve tranquilidade, teve paz. Até o dia em que Saul morreu, foi morto. Não, ele se suicidou, diz o relato. Ele não perdoou a Davi. Duas oportunidades que Davi teve de matar, e ele não fez. Porque Davi dizia assim que Saul era homem ungido. Por isso que ele não matou a Saul. Mas, irmãos, Saul era uma pessoa importante. E Davi tinha estima pelo rei Saul. Mas e alguém sem importância? Uma pessoa que não tivesse nenhuma importância no reino de Judá, de Israel, naquele momento. Irmãos, vamos ver aqui, por favor, me acompanhe, no livro de, deixa eu ver aqui as anotações, no livro de 2 Samuel, por favor, no capítulo 16. 2 Samuel 16, os irmãos vão ver um relato. Eu não sei se os irmãos lembram, mas é um relato o seguinte: 2 Samuel 16, aqui fala o seguinte: dessa vez não era mais o rei Saul.
Dessa vez, Davi já era rei de Israel. E Davi estava sendo perseguido por outra pessoa que não era Saul. Os irmãos lembram? Quem estava perseguindo Davi agora era o filho dele, Absalão. Agora, Davi estava sendo perseguido por outra pessoa. E Davi já tinha se tornado rei de fato de Israel. Será, irmãos, que Davi mudou porque tinha se tornado rei de Israel? Oh, meus irmãos, aqui tem um personagem chamado Simei. Capítulo 16, 2 Samuel. Aqui os irmãos podem ver do capítulo 5 até o 13. Anote, por favor, para você ler depois em casa. Do versículo 5 até o 13, eu vou resumir para os irmãos de 2 Samuel. 2 Samuel 16, 5 até o 13 ou 14. Os irmãos anotam e depois leem em casa. Sabe o que aconteceu? Davi e a sua comitiva estavam caminhando, andando. E aí tinha uma elevação, um monte que era do lado, né? A comitiva estava andando. Aí teve um rapaz que sabe o que ele estava fazendo? Ele estava pegando pedras e jogando em Davi, andando, acompanhando a comitiva de Davi, andando. Tinha soldados também, valentes de Davi, andando. E esse homem, Simei, ele era parente de Saul, jogando pedras em Davi, pegando pedra no chão mesmo e jogando. E ele não queria nem saber. E ele, enquanto estava andando, ele estava amaldiçoando Davi. E ele dizendo: olhe, agora você vai ver, seu próprio filho é quem vai tomar seu trono. Você vai pagar tudo o que você fez a Saul. Falando para Davi, andando e jogando pedras. E interessante, irmãos, os soldados de Davi disseram, sabe o quê? Os irmãos já sabem, né? Pega ele, vamos embora lá pegar. Irmãos, Davi estava ali com soldados, com uma comitiva, muitos homens de Davi, valentes, hábeis em manejar com a espada. Era só fazer o quê? Corre todo mundo lá e pega ele. E retalhava ele ali na hora. Ó, irmãos, sabe o que foi que Davi disse? Ninguém faz nada com Simei, ninguém faz nada com ele. E interessante, irmãos, que Davi ainda disse assim, veja a partir do 9, 2 Samuel 16, 9. Olha o que é que diz. Então Abisai, filho de Serua, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Ó, o que é que Abisai queria? Verso 10. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem diria, porque assim fizeste? Davi já estava dizendo: você sabe lá se não foi Deus quem mandou esse rapaz me amaldiçoar? Oh, irmãos. E aí continua, mesmo no 11. Olha o que Davi falou no verso 11. Disse Davi mais a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho, Abisalão, né, procura tirar minha vida, quanto mais este benjamita. Saul era da tribo de Benjamim e Simei também. Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. 12. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho Davi e seus homens. Também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele. Ou seja, depois que Davi disse: deixa ele, não faz nada com ele não, continuaram andando e recebendo pedrada. Acredito que as pedras podiam pegar em Davi, às vezes podia pegar em outro, e o povo, se o rei mandou, irmãos, que não se fizesse nada contra ele, ninguém podia desobedecer, então vai todo mundo tomar as pedradas. Ou o rei Davi. Que cena, irmãos. Você com poder, você com condições de poder se vingar, e você dizer: não
não faça nada. Ó, irmãos, é isso que é ser segundo o coração de Deus. Compreende? Quando você tem a oportunidade de desforrar, é agora que eu vou me vingar dela. É agora que eu vou me vingar dele. Ele não me convidou para o ajuntamento de panela na casa dele, me deixou aqui, vou fazer também. E fulano, rapaz, eu não sei, tá, não chama. Irmãos, é difícil exercer misericórdia. Não é fácil. Se nós queremos ser segundo o coração de Deus, a gente precisa isso. E quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, interessante, foi proposital, né? Proposital para o bem. Foi providencial, não proposital, foi providencial. Ele disse o que na oração? Senhor, meu, perdoa minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado quem tem me ofendido. Interessante como nós colocamos aqui, a oração do Pai Nosso já trata o assunto como se você tivesse feito. Não dizer eu vou fazer, não. A oração do Pai Nosso coloca o assunto como se você tivesse já perdoado. Irmãos, precisamos exercer misericórdia. Um outro personagem da Bíblia que teve que exercer misericórdia também foi o patriarca Jó. O patriarca Jó, meus irmãos, ele teve alguns companheiros que, quando viram a situação de Jó, está lá no capítulo 42, a gente vai, não vou ler aqui o capítulo. Esses homens falaram mal de Jó o tempo todo. Jó doente, cheio de perebas, me perdoe a expressão, cheio de feridas. Essas feridas eram de tal monta que Jó tinha que ficar com um caco de telha arrancando em carne viva. E esses 3 homens vieram para fazer terror psicológico. Eu que estou falando isso, irmãos. E eles falaram assim: será que você não fez nada não para você estar passando por isso? Olha lá, rapaz, você fez alguma coisa contra Deus aí, alguma coisa você fez para a sua vida estar desse jeito aí. E foram dias. E esses homens azucrinando o juízo de Jó. Quando chegou no final, irmãos, que Deus decidiu que o flagelo de Jó deveria parar, sabe o que foi que o Senhor fez com Jó? Olhe, por favor, no capítulo 42 do livro de Jó. Veja no 42:7. Irmãos, mais uma vez, olha só. 42:7 de Jó. Tendo falado o Senhor estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. 8. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, ide a meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. E o meu servo Jó fará o quê? Orará por vós, porque dele aceitarei intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. 9. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamanita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Irmãos, depois de toda aquela situação e daqueles homens falando mal, quando terminou a provação, o Senhor disse: agora você vai orar, porque ficou fustigando o seu juízo. E aí, irmãos, Jó orou por aqueles homens. E Deus disse: só vou perdoar vocês se Jó orar. Se Jó não interceder por vocês, vou tratar vocês segundo a loucura que vocês falaram com meu servo esses dias todos, esse tempo todo vocês falando, eu vou fazer com vocês de acordo com a loucura de vocês. E Jó, irmãos, orou e Deus perdoou aqueles homens. Irmãos, orar pelos inimigos, orar pelos que vos perseguem, lembram? Mais uma vez a misericórdia exercida. E para por aí? Não, irmãos.
tem um outro personagem bíblico que nós conhecemos lá no capítulo de Atos, capítulo 7. Todo mundo conhece. Atos, capítulo 7. Estevão. O que nós lemos sobre Estevão, irmãos, o que todo mundo conhece sobre Estevão, é que ele era um homem cheio de Espírito Santo, não é isso? Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, não é isso? E que recebeu pedradas. Só que tem uma coisa, irmãos. Como é que a gente conhece alguém que está cheio do Espírito Santo? Alguém que está cheio da pessoa de Deus? Ora, no capítulo 6 de Atos, aqui fala, eu não vou ler, no capítulo 6, que Estevão foi designado para um serviço, junto com outros 6 diáconos, atender as viúvas, né? Estevão foi designado para esse serviço. Depois, no verso 8, olha o que é que diz. 6:8 de Atos. Me acompanhe, por favor. Estevão, cheio de graça e poder, fazia o quê? Prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, Estevão fazia grandes obras poderosas. Essa é uma forma de saber, de conhecer que alguém está cheio do Espírito Santo? Provavelmente sim. Não é? Ou seja, uma pessoa que tem o dom de cura, uma pessoa que tem dons dados por Deus, como o irmão Jorginho colocou para nós durante algumas semanas, Estevão, ele realizava dons e prodígios entre o povo. Esse é um sinal de que a pessoa está cheia do Espírito Santo? Também. Então, no capítulo 6, do verso do 1 até o 7, a gente vê Estevão no serviço. Aqui no verso 8, Estevão fazendo o quê? Prodígios e milagres. Era um homem cheio do Espírito Santo. Agora, irmãos, no capítulo 7, Estevão dá uma aula de história. Ele fala a história de Israel, demonstrando erudição, conhecimento profundo da história dos judeus. Se os irmãos lerem o capítulo 7 todo, os irmãos vão verificar que aquele homem tinha profundo conhecimento da história do seu povo, de Israel. E ele falou isso àqueles homens que estavam perseguindo a Estevão, que detiveram ele. Ele fez um discurso impecável. Então Estevão tinha o quê? Além de serviço, além de prodígios e obras poderosas, Estevão tinha o quê também? Conhecimento. Estevão lia a Bíblia. Você lê a Bíblia? Irmãos, se os irmãos verem aqui o discurso de Estevão, os irmãos vão perceber que ele era um homem que lia a Bíblia. E nós precisamos da misericórdia do Senhor nesse assunto, né, irmãos? Porque nem sempre a televisão ou o WhatsApp nos deixa ler a Bíblia. Mas, irmãos, os irmãos querem saber mesmo o que, na minha opinião, é uma prova de que Estevão estava realmente cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 7. Veja os 60. Ele aí já estava tomando pedrada, já estava sendo apedrejado. Olha o que ele diz. E Estevão aqui, irmãos, ele estava percebendo que com as pedradas a vida dele já estava definhando. Olha, irmãos, olha o que Estevão pede. Atos 7:60. Então, ajoelhando-se, clamou em voz alta: Senhor, puna esses homens por este pecado. Com estas palavras, Senhor, puna estes homens por este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Como é que está na Bíblia dos irmãos? Peraí, deixa eu ler de novo. Eu acho que deve ser o óculos que está velho e eu preciso trocar. Atos 7:60. Então, ajoelhando-se, clamou em voz alta: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Ó, irmão, aqui está a evidência de que este homem estava cheio do Espírito Santo. E os irmãos lembram quem falou essas palavras também antes de Estevão? Jesus. Ó, Senhor, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Uma pessoa que é segundo o coração de Deus, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, não é porque vem aqui no púlpito falar, não é porque tem conhecimento ou faz uma oração bonita no grupo caseiro.
ou na vigília, todo mundo vê ela orando. Também. Sim, irmãos, isso é uma das evidências do Espírito Santo. Mas é nesse momento aqui, quando você está sendo atingido, quando você está sendo, de alguma forma, está sendo feito mal com você. Interessante que Estevão, ele tinha poucos minutos de vida, irmãos. Ele só tinha poucos minutos de vida. Ele poderia dizer: Senhor, puna esse rebanho de... Não, irmãos. Não lhes imputes este pecado. Estevão, irmãos, podemos dizer que Estevão era um homem segundo o coração de Deus? Sim. E cheio do Espírito Santo. Ó, irmãos, vamos orar e vamos pedir que Deus nos conceda esse dom, o dom de perdoar, porque é difícil, irmãos. Não é fácil perdoar. Não é fácil perdoar dentro do lar, marido e esposa, irmão com irmã, com irmão, o vizinho, o colega de trabalho, o chefe. Não é fácil. Nós temos que pedir misericórdia ao Senhor para que Ele nos conceda que nós consigamos fazer isso. Amém? Vamos orar. Ó Deus, somos vasos muito fracos. E pedimos agora a Tua ajuda, Senhor Deus, que o Senhor nos conceda para que saiamos daqui desejosos de perdoar quem nos ofendeu. Começando por este vaso fraco aqui, Senhor Deus, que fala. Nos ajuda, Senhor Deus, a perdoar os nossos inimigos, a perdoar quem nos ofendeu, perdoar os nossos irmãos, aquele irmão com quem nós estamos chateados, aquele irmão que nos ofendeu, que falou mal de nós, perdoar o marido, perdoar a esposa. Oh, nos ajuda, Senhor. Nos dá essa Tua força para que consigamos cumprir a Tua vontade. Nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Certamente nós teremos nossa oportunidade como Estevão, Jó e Davi. Deus não vai deixar a gente sem essa oportunidade de sermos experimentados naquilo que temos ouvido, não é verdade? Mas tudo isso só é possível se a vida do Senhor em nós crescer. Há uma diferença entre envelhecimento e maturidade. Nós podemos envelhecer e não amadurecer. Nós podemos estar velhos agindo como criança. Você já viu alguém assim? A pessoa tem idade, mas ele age como uma criança. Os estudantes de medicina deve ter uma descrição na área do conhecimento que fala dessa situação no mundo físico. Mas o Senhor, Ele quer que a gente amadureça. E a Bíblia vai dizer o seguinte, em Hebreus capítulo 6 ou 5, se eu não me engano: o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então nós precisamos permitir tudo isso, irmão. Só é possível se a vida de Deus estiver vivendo em nós. Porque pela minha vida caída, eu vou querer revidar, eu vou querer pegar o cara que está me apedrejando e revidar com todas as forças, não é verdade? Mas se a vida de Deus tiver, é interessante que as palavras de Estevão foram as mesmas que Jesus disse: Senhor, não lhes impute esse pecado. E naquele momento ali tinha um homem chamado Paulo. A Bíblia diz que Paulo guardou as roupas de Estevão, não é isso? Ali foi o ponto de partida para a conversão de Paulo. Ele vê um homem sendo apedrejado e dizer: poxa, esse tem uma coisa diferente. Isso aqui eu ainda não vi. Paulo, criado ali aos pés de Gamaliel, ele tinha visto de tudo, mas alguém ser apedrejado e dizer: isso aqui eu não vi não. Isso impactou a vida de Paulo. E quando o Senhor aparece para ele no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, o coração dele já está quebrantado, porque ele viu um homem
à semelhança de Deus, sendo transformado pelo poder do Espírito. Então, o Senhor, Ele está gerando a circunstância para nos formar, para que Cristo seja formado. Pode ser dentro da sua casa, pode ser no trabalho, e também pode ser, ó que maravilha, pode ser com os irmãos. Que maravilha! Aquele irmão que você não gosta, ó que coisa boa, Deus coloca do lado, no mesmo grupo caseiro, ó que maravilha, né? Circunstância maravilhosa, mas Deus cuida e Deus é bom, e se você correr, Ele vai preparar outro, não adianta correr. Mas vamos lá, vamos dar um aviso, senão a gente vai pregar mais e não. O irmão já trouxe a palavra. Vamos lá. O Senhor nos socorra e a vida dele cresça em nós.